Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O Veda representa uma imensa expansão da mente humana. O melhor meio de descrevê-lo é como o conteúdo total do computador cósmico. Todos os dados na natureza são canalizados para ele e dele fluem todos os fenômenos naturais. O controle sobre esse computador está localizado no cérebro humano, cujos bilhões de conexões neurais lhe dão suficiente complexidade para refletir a complexidade do universo. O cérebro não é importante como objeto, dizem os rishis. Ele é importante porque nossa própria subjetividade brilha através dele. Quando nosso cérebro nos mostra o mundo, está na realidade nos mostrando a nós mesmos. Por analogia, quando uma imagem surge num espelho, acontece uma mistura. O espelho é o reflexo é o espelho. Da mesma forma, a única realidade sobre a qual podemos saber alguma coisa é a que está refletida no cérebro. Portanto, tudo o que existe está dentro de nossa subjetividade. Normalmente, um físico não concordaria com isso, uma vez que aprecia o método objetivo e encara a subjetividade como um inimigo virtual. Um físico diz: isto é um próton, e não, esta é minha sensação para o que é um próton. Na verdade, o Veda não carece de conhecimento objetivo. Ele deu origem às suas próprias ciências da botânica, fisiologia, astronomia, etc. Mas os rishis não achavam que a objetividade fosse o modo mais confiável de se conhecer coisas, em especial depois de se investigar mais fundo do que a superfície da natureza. A verdade, diziam, é que a subjetividade não pode ser nem reduzida nem expandida. A natureza é como uma faixa de rádio. Quando prestamos atenção a um objeto isolado, uma pedra, uma estrela ou uma galáxia inteira, estamos escolhendo uma estação na faixa. O resto, é óbvio, tem de ser excluído, mas apenas naquele nível de consciência. Pode ser que outros níveis de consciência recebam mais faixas, ou mais de uma faixa de cada vez. Atualmente, os físicos estimam que nossos sentidos escolhem menos de 1 bilionésimo de ondas de energia e de partículas que os cercam. Vivemos numa sopa de energia incrivelmente maior do que o mundo que vemos. Pensa-se hoje em dia que o universo visível seja apenas uma versão minúscula da criação original, o resíduo de uma realidade muito maior que ruiu em algum período antes de o tempo começar, reduzindo suas 10 dimensões originais para as nossas 4. Abre parênteses. Quero me desculpar pelo uso da frase antes de o tempo começar, que é um paradoxo gritante, mas não há outro modo de expressar verbalmente como ocorreram os eventos pré-Big Bang. Fecha parênteses. Também parece que, no momento da criação, nosso universo estava preenchido com 1 bilhão de vezes mais energia do que agora observamos com radiotelescópios. O restante foi reabsorvido pelo mesmo campo oculto para onde foram as outras 6 dimensões. Os rishis afirmavam que, por meio da consciência expandida, até essa inconcebível realidade perdida podia estar a nosso alcance. Os físicos teóricos
admitem que as dimensões perdidas e os campos de energia invisíveis, na verdade, não foram para nenhum lugar. Eles apenas recolheram-se para, abre aspas, dormir, fecha aspas, no campo primordial. Do mesmo modo, o nível transcendental de percepção está disponível em todos os lugares. Você não precisa ir a nenhum ponto em especial para encontrá-lo, só é necessário acordar. William James expressou essa ideia numa famosa passagem. Abre aspas. Nossa consciência normal quando estamos acordados, ou consciência racional, como a chamamos, não passa de um tipo especial de consciência, enquanto em toda a sua volta, separadas dela pela mais delgada das telas, jazem formas potenciais de consciência completamente diferentes. Podemos passar pela vida sem suspeitar de sua existência, mas, aplicando-se o estímulo requerido e com um simples toque, elas estão lá, em toda a sua plenitude. Fecha aspas. Se muito mais da realidade está próximo, por que não podemos tocá-la? Os pesquisadores encontraram a pista de uma resposta fazendo experiências com gatos recém-nascidos. Os gatinhos nascem com os olhos fechados e o nervo óptico mal desenvolvido. À medida que vão abrindo os olhos, o mecanismo da visão vai amadurecendo. Esses dois eventos sempre acontecem simultaneamente. No entanto, descobriu-se em meados da década de 70 que, ao se tapar os olhos de um gatinho por 2 ou 3 dias, enquanto ele está na fase de abrir os olhos pela primeira vez, o animal ficará cego para sempre. Durante esse breve, mas crítico período, a experiência de ver é a responsável pela formação das conexões interneuronais no cérebro que tornam possível a visão. Essa foi uma descoberta muito importante, já que os biólogos continuam discordando sobre o que é mais importante no comportamento, a genética ou a experiência. Trata-se da velha questão a respeito de uma característica, se é inata ou adquirida. Um pássaro aprende a cantar imitando a mãe? Ele cantará se for criado em isolamento? A experiência com os gatinhos mostrou que tanto a natureza como a criação são essenciais. O cérebro do gatinho é programado para a visão. No entanto, ele requer o ato de ver para que sua programação se desenvolva adequadamente. Só que existe uma implicação mais profunda em tudo isso. Nosso cérebro pode estar limitado exatamente dessa forma. Muitas coisas, abre aspas, lá fora, fecha aspas, não existem para nós, não porque sejam irreais, mas porque, abre aspas, aqui dentro, fecha aspas, o cérebro não está moldado para percebê-las. Somos como rádios que aparentemente dispõem da capacidade de captar todas as estações, mas que mantêm sintonia cativa em apenas 3, acordado, dormindo e sonhando. Como o nosso cérebro é o único rádio de que dispomos, jamais poderemos saber se existe o quarto estado, a não ser que nosso sistema nervoso esteja preparado para isso. É plenamente possível que estejamos envoltos e banhados pelo transcendente e ainda não o tenhamos sintonizado. Sob essa luz, o Veda é como a faixa inteira do rádio. Ao longo do tempo, porém, seu significado se distorceu à medida que as pessoas foram perdendo contato com a pura percepção. Em vez de ficar com a consciência védica, a Índia ficou com os livros védicos. Eles afirmam que o Veda é supremo e universal, mas é óbvio, pelo estado atual da Índia, que o real poder do Veda deixou de existir, restando apenas a forma. É como saber que existe o computador cósmico, ter um manual de instruções completo para operá-lo, porém não se lembrar de ligá-lo na tomada. Para conduzir as pessoas à pura percepção, o Maharishi precisava afastá-las da superfície da vida.
Os mestres orientais que haviam feito isso antes tinham deixado a impressão de que interiorizar-se significava um sacrifício dos valores mundanos e da realidade objetiva. O Maharishi adotou a posição exatamente oposta, dizendo que o único propósito de transcender era expandir a mente. Se a subjetividade expande, então seu reflexo, o mundo visível, deve se expandir junto. A longa degeneração da sabedoria indiana levou ao mal-entendido de que a renúncia é o caminho para o Turiya e o desprendimento a meta da vida. Abre aspas, vida com base no desprendimento. Esta é uma completa distorção da filosofia indiana. Ela não apenas destruiu a senda da realização, como tem levado os que buscam a verdade a se perderem. De fato, deixou-os impossibilitados de atingirem a meta. Fecha aspas. O Maharishi escreveu estas palavras em 1967, quando foi publicado seu importante comentário sobre o Bhagavad Gita. Elas sopram como um vento forte através do torpor da doutrina oriental. Em todas as tradições, não apenas na hindu, o peso do desprendimento e da renúncia exerceu um efeito nocivo. Prevalece a opinião de que a mente deve ser forçada a ficar inativa se o objetivo é atingir o silêncio. Uma representação vívida do Veda diz que meditar é como domar um elefante selvagem. O animal deve ser amarrado a uma estaca e gritar e pisotear até ficar completamente exausto. Então, pode-se começar o processo de doma. O Maharishi afirma que esse é um erro fatal. Na verdade, a mente deseja encontrar o quarto estado e irá procurar por ele se a deixarem seguir suas tendências naturais. Então, a meditação é apenas um veículo. O Maharishi o chama de esforço sem esforço, para colocar a mente na direção certa. A prova mais óbvia de que ele está correto vem do vazio silencioso que surge naturalmente no espaço entre os pensamentos. No entanto, o Veda nos fornece uma analogia de apoio. Pensamentos são como ondas do oceano. Subindo e descendo, elas veem apenas o próprio movimento. Dizem, sou uma onda, porém a verdade maior, a que não veem, é, sou o oceano. Não existe separação entre as duas, por mais que as ondas possam supor. Quando a onda se aplana, ela instantaneamente reconhece que sua fonte, o oceano, infinito, silente e imutável, esteve sempre lá. O mesmo vale para a mente. Quando ela pensa, é toda atividade. Quando para de pensar, volta à sua fonte de silêncio. Só quando a mente tocar a pura percepção é que será localizado o real reservatório do Veda. A experiência do Veda, portanto, não é antiga nem mesmo particularmente hindu. Ela é universal e pode ser obtida a qualquer momento por qualquer pessoa. O segredo é não se mover na horizontal, como a corrente da consciência normalmente flui, mas aprofundar-se na vertical. Essa descida vertical é transcender, meditar, dhyana, ir além. Todas as manifestações de uma mente que cessa de se identificar com ondas e começa a se identificar com o oceano. Se esse argumento é correto, então a natureza da mente e da conexão mente-corpo tem de ser reconsiderada. O ponto que Arquimedes procurava, um lugar para apoiar-se e mover o mundo, na verdade existe. Ele está dentro de nós, coberto pelo fascinante, mas enganador espetáculo cinematográfico do estado de vigília. Isso talvez explique por que a medicina mente-corpo tem se mostrado tão inconsistente. Tomamos como correto, sem raciocinar muito, que uma pessoa que sobrevive ao câncer ou consegue curar a si mesma de uma doença fatal opera com a mesma maquinaria mental de qualquer outro ser humano,
e isso não é verdade. Os processos mentais podem ser superficiais ou profundos. E fundo significa entrar em contato com o projeto básico da inteligência e modificá-lo. Só então, a visualização de lutar contra o câncer, por exemplo, pode ser forte o bastante para derrotar a doença. Entretanto, a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Sua força de pensamento é fraca demais para disparar os mecanismos adequados. A questão prática é se a meditação é forte o bastante para melhorar de forma radical nosso poder de pensamento. Vários estudos realizados por cientistas associados ao Maharishi mostraram que a meditação pode, de fato, induzir mudanças profundas, muito além do simples relaxamento para o qual a maioria das pessoas do Ocidente a usa, além mesmo das aplicações médicas de aliviar tensões ou diminuir o nível de pressão sanguínea e assim por diante. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.